Olá, o testemunho que vocês vão ver agora é um testemunho muito edificante. Joyce Meyer conta seu testemunho, onde ela diz que foi abusada fisicamente, mentalmente e verbalmente. Ela conta neste testemunho que ninguém imagina o quanto é difícil para ela testemunhar, mas ela faz isso para que este testemunho alcance mais e mais vidas e para que outras pessoas se liberte e consiga perdoar. Ela diz nesse testemunho que existe poucas coisas que ela consiga contar, porque é muito pesado para ela dizer assim a público e para outras pessoas, mas o que ela pode contar, ela conta para que ela consiga resgatar a integridade e a moral de outras mulheres, que muitas das vezes estão sendo perdidas porque elas não conseguem se libertar daquilo que ela acha que está sujo dentro dela. Mas este testemunho é para te edificar, para te curar de algum abuso que você já sofreu na sua vida. O manipulador, ele usa de mentiras, engano e ele tenta te culpar por conta do abuso que ele vem fazendo você sofrer. Mas é libertador quando você consegue compartilhar e colocar isto para fora. Vamos acompanhar o testemunho da Joyce Meyer, é muito edificante. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, ative o sininho de notificações, porque sempre que eu entrar aqui com algum testemunho, você será notificado. E compartilhe esse testemunho para que mais e mais mulheres, mais pessoas que tenham sofrido algum tipo de abuso possam chegar a este testemunho e conseguir se libertar de todo o abuso, de tudo aquilo que tenha feito ela se sentir presa, se sentir culpada por algo que ela não cometeu. Amém? Sabe, existem poucas coisas sobre as quais tenho dificuldade de compartilhar nesse testemunho. Foram um pouco difíceis para mim, porque algumas delas são tão cruéis e elas soam tão mal que até mesmo dizer essas coisas em alguns casos foi difícil, porque quando digo que meu pai abusou sexualmente de mim, não soa muito bem, quero dizer, soa mal, mas não soa nem de longe tão mal quanto dizer, bem, na verdade, ele me estuprou. Eu nunca a usei antes e esta foi a primeira vez. Desta vez, quando compartilhei o meu testemunho, foi a primeira vez que eu até mesmo pensei nesses termos. E eu pensei que, de fato, ele não me forçou fisicamente, mas através de manipulação, de mentiras, medo e ameaças. Mas, ainda assim, eu fui forçada, então, de acordo com a definição do que é um abuso, que é quando alguém usa você sexualmente contra a sua vontade, porque com certeza não era algo que eu queria que ele fizesse, então posso dizer que o meu pai me estuprou inúmeras vezes, creio que provavelmente foram pelo menos 200 vezes, no mínimo. E assim, quando eu penso no que Deus pode fazer em nossas vidas, e quando vejo a situação em que eu estive para onde Deus me trouxe agora, quero dizer, estou disposta a compartilhar isso com qualquer pessoa, se isso der a ela esperança de dizer, quer saber? Se Deus ajudou você a passar por isso, então acredito que Ele pode me ajudar também. Fui abusada sexualmente, mentalmente, emocionalmente e verbalmente pelo meu pai, desde quando consigo me lembrar, até que finalmente saí de casa, aos 18 anos. Abuso significa ser mal usado de maneira imprópria, ser gasto ou ser desperdiçado. Usar algo de tal maneira a causar dano ou prejuízo, ou ser tratado com crueldade. As pessoas que nos assistem ou estão aqui hoje podem ter sido abusadas sexual, emocional, mental, física ou verbalmente, mas todo tipo de abuso é prejudicial. No momento em que somos usados com um propósito que não é aquele para o qual Deus nos fez, isto é prejudicial. Meu pai fez muitas coisas pervertidas comigo. E acredite em mim quando eu lhe digo que vou lhe contar apenas algumas delas. Há outras, mas seria desagradável demais para mim falar sobre elas diante de uma multidão como esta. Ele me fazia olhar pelo buraco da fechadura enquanto ele e minha mãe faziam sexo e depois eu tinha de lhe dizer o que havia sentido com aquilo. Se eu entrasse num lugar onde ele estivesse sozinho, ele tocava no próprio corpo e me mostrava suas partes íntimas, como se aquilo pudesse excitar-me.
Sempre que tinha uma oportunidade, me agarrava em lugares fechados, por isso eu detestava entrar onde ele estivesse. Então, sempre quando eu estava em casa, meu maior objetivo era ficar fora do espaço onde ele estivesse. Se ele fosse para a garagem, no subsolo, fazer alguma coisa, ele me dizia para esperar 5 ou 10 minutos e depois ir até onde ele estava. E agir como se eu estivesse procurando por ele. E então me molestava naquelas situações, me tocando e me fazendo tocá-lo também. Eu vivia constantemente com medo de que minha mãe entrasse, nos surpreendesse e culpasse a mim. Quando ele saía de carro, me dizia para pedir para ir com ele na frente da minha mãe, e ele diria não, mas eu insistiria até que ele finalmente concordaria em deixar que eu fosse. Então é interessante porque ele fazia as coisas, armava tudo para parecer que eu era culpada. Eu, é claro, não queria ir porque sabia o que iria acontecer se eu fosse, mas eu tinha de fazer o que ele mandava. Minha mãe ia ao mercado todas as sextas de manhã, então eu queria muito ir com ela, mas ele me fazia pedir para ficar em casa. Ou dar uma desculpa para não ir com ela. E então, enquanto ela estava fora, ele me estuprava. Quando íamos nadar, tinha que pedir para ele me ensinar para que ele pudesse me levar para a água e me tocar com suas mãos. Não havia nenhum lugar onde eu me sentisse segura enquanto crescia. Creio que sequer podemos imaginar o dano que isso causa a uma criança, porque as crianças, antes de tudo, deveriam se sentir seguras. Eu nunca me senti segura e sei que muitos de vocês passaram por esta mesma experiência. Para alguns de vocês, eu estou apenas contando a história da sua vida. Ele queria que eu convidasse as amigas da escola para ele molestá-las na minha casa. Eu tentava dar desculpas para livrá-las, mas ele abusou da menina que morava ao lado da nossa casa algumas vezes. Éramos amigas, me lembro de meu pai fazendo com que eu a levasse para um lugar onde pudesse estar a sós com ela. E depois ele me mandava sair para outro lugar, enquanto ele a molestava. Então, eu ficava profundamente envergonhada e constrangida. Eu sentia vergonha de mim, eu sentia vergonha dos meus pais, eu sentia vergonha do que eles faziam. E foi somente quando me tornei adulta que entendi o problema da vergonha. Quando você sente vergonha do que você é, isto envenena todos os seus sentimentos e atos. E eu sou extremamente grata porque a palavra de Deus diz que em lugar da vergonha, o meu povo receberá dupla honra. Haverá porção dobrada de recompensa para o meu povo. Se você foi criado corretamente, deveria ir até seus pais e beijá-los 3 vezes ao dia. Se você foi criado do modo certo, ainda que remotamente, só um pouquinho. Amém? O abuso sexual é tão humilhante que ninguém fala sobre isso. Ninguém quer falar a respeito. Depois que meu pai abusou da minha amiga, a gente se encontrava e não queríamos sequer falar sobre aquilo, porque quando eu penso no que aconteceu, isso me faz coçar a cabeça. E penso, isso é uma coisa tão singular, é uma coisa tão terrível que ninguém sequer sabe como falar a respeito. Na escola eu fingia ter uma vida normal, mas me sentia sozinha o tempo todo. Eu me sentia diferente o tempo todo. Sentia que nunca me encaixava. Não conseguia fazer amizade com ninguém, nunca tinha permissão para participar de nenhuma atividade na escola, nunca podia ir a um jogo, nenhum tipo de atividade esportiva, não podia fazer parte de nada. Eu tinha minutos exatos para chegar em casa, porque meu pai sempre suspeitava que eu podia estar fazendo algo com algum garoto. É interessante o fato de que a culpa sempre gera suspeitas. Eu não tinha amigos e, é claro, nunca tinha permissão para namorar, eu nunca ia a uma festa. Meu pai não quis comprar um vestido de formatura para mim, nem um anel de graduação ou álbum de formatura. Tudo era desperdício de dinheiro e estupidez. Então eu tinha que tentar explicar para minhas amigas porque eu nunca podia fazer as coisas que elas faziam, nunca ia a um evento, nunca ia a algum lugar, não podia comprar um anel de formatura, fazer isso ou aquilo. E assim era só mais fingimento e mais invenção de histórias. E era simplesmente terrível, absolutamente terrível. Lembro-me de uma ocasião em que eu era muito jovem e fizeram uma festa de Halloween na escola. Minha mãe não sabia fazer nada melhor, não tinha dinheiro, então comprou para mim uma máscara de borracha horrorosa.
E quando todas as outras garotinhas apareceram, as mães haviam feito fantasias de princesas para elas. Elas eram pequenas fadas e tinham todas aquelas roupas de organza. E estavam tão lindas. E eu com a máscara de lobo. Me lembro de que eu fui esconder no canto do pátio da escola porque eu me sentia terrível. Por causa da minha aparência interessante, as coisas das quais você se lembra. E eu me lembro de estar no canto daquele pátio sozinha com aquela velha máscara de lobo. Acho que era mais ou menos assim que eu me sentia, como se todas as outras meninas fossem princesas e eu lobo. Eu tinha um terrível e vergonhoso segredo que me consumia. Sabe, Ginger, falo muitas vezes sobre o medo e creio que uma das coisas mais prejudiciais para mim foi o fato de que eu simplesmente não consigo me lembrar, na minha infância, de não ter tido medo. Help us understand what that was like, because there are so many people who are trapped in that now. And what's an example that you can give as that young woman trapped in that lifestyle? Nunca me sentia segura. E creio que você sabe. As mulheres, principalmente, precisam se sentir seguras, elas precisam ser cuidadas. Eu não me sentia segura. Por exemplo, meu pai trabalhava à noite, então ele ia trabalhar por volta das 3 da tarde e voltava por volta da meia-noite. E se eu estivesse acordada e ouvisse a chave dele girando na porta da sala, sentia aquele medo terrível, porque eu nunca sabia o que ele ia fazer. Todos os sábados à noite ele saía e ficava muito, muito embriagado. Essa era a sua grande diversão nos fins de semana. Ele terminava a semana de trabalho na sexta e todos os sábados à tarde, no começo da tarde, ele saía e começava a beber. Depois ele voltava para casa entre meia-noite e 4 ou 5 da manhã. Algumas vezes ele voltava para casa e simplesmente ficava satisfeito em comer e ir para a cama, mas muitas outras vezes ele entrava e se minha mãe ou alguém fizesse alguma coisa que o provocasse, havia surras, gritos, brigas, palavrões, ofensas. Uma vez eu me lembro de que eu e minha mãe tivemos que, literalmente, fugir de casa e nos esconder dele para impedir que ele nos machucasse. Então, e especialmente com ele, mesmo nos dias ditos como dias bons, dias em que não havia algum tipo de abuso sexual, ou dias em que ele e minha mãe não estavam tendo algum tipo de problemas, aquela atmosfera em que vivíamos era simplesmente carregada de muito medo, porque você nunca sabia o que esperar. Não havia estabilidade. Sim, não havia estabilidade, então você nunca sabia o que poderia provocá-lo. Você podia fazer alguma coisa e ele não criar problema com aquilo, mas, dependendo do humor dele, aquilo poderia deixá-lo louco. Assim, basicamente, eu vivia em uma atmosfera muito controlada. Eu quero dizer, uma atmosfera. Ele era muito controlador, como eu sempre digo. Assistíamos ao que ele queria na TV, levantava quando ele queria, deitava quando ele ia se deitar, decidia quais seriam as refeições e você tinha de comê-las. E acho até mesmo que uma das coisas que foram muito prejudiciais para mim sobre o abuso era que ele me pedia. Isso parece cruel, mas quando eu era apenas uma garotinha com 8 ou 9 anos de idade, ele me dava pornografia para ver. E depois ele me pedia para dizer o que eu havia sentido. Bem, se eu não dissesse o que ele queria ouvir, ele ficava furioso. Ele era extremamente colérico. Você precisa entender que também sou de personalidade forte e colérica. E os coléricos não se dão muito bem quando são pressionados para início de conversa. E então, para eu ter de fingir que eu gostava de algo que eu odiava e desprezava com todas as minhas forças, foi difícil para mim. Acho que isso provavelmente foi uma das coisas mais prejudiciais para mim, estar sendo forçada a viver aquela falsidade. E talvez você me perguntou antes por que eu sou tão aberta. Eu não tinha pensado nisso até agora, mas talvez seja exatamente isso. Talvez eu tenha visto tanta falsidade, tenha tido de lidar com aquela falsidade, aquele fingimento por tanto tempo que talvez seja apenas parte do dom da liberdade de Deus para mim o fato de eu não ter que mentir mais. Posso ser aberta e sincera e dizer a verdade às pessoas, porque realmente é somente a verdade que as liberta. Ele sempre me dizia que fazia aquilo porque eu era muito especial e porque ele me amava. Então, o que eu aprendi foi que o amor era uma coisa muito pervertida.
Quando eu tinha mais ou menos 9 anos, me lembro do meu pai me levando à casa de uma parente, uma mulher, me dizendo que ia fazer sexo com ela. E ele me disse o quanto ela gostava disso, como era bom, tudo para me encorajar a pensar que isso era algo normal de se fazer. E depois ele me contava em detalhes o que eles faziam. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe teve outro filho, orei para que fosse uma menina, pensei, se tivermos uma menina, ele talvez me deixe em paz e goste mais dela do que de mim. Acontece que veio um menino e acho que apenas pelo fato de ser um menino eu não gostei dele. E não tivemos um bom relacionamento até ele se tornar um adolescente. Meu irmão saiu daquele caos com uma série de problemas diferentes. Ele se voltou para as drogas e o álcool e a irresponsabilidade. Mas nós falaremos dele mais tarde. Eu tinha de guardar muitos segredos. Meu pai dizia que tudo que ele fazia era bom e aquilo tinha de ser o nosso segredo. Porque se eu contasse a alguém, ninguém entenderia, não acreditariam e eu causaria muitos problemas na família. É interessante que só percebi hoje, mas o meu fardo na época passou a ser não causar problemas na família por causa da minha dor. E talvez uma das piores coisas com as quais tive de lidar em minha vida e ainda até o dia de hoje tenho de lutar contra é o falso senso de responsabilidade. Tenho tendência a me responsabilizar por coisas pelas quais eu não deveria ser responsável. Saiba que eu vou confrontar o meu problema e o seu também se eu souber que você tem um. E eu me responsabilizo por coisas que são simplesmente ridículas. Entretanto, Deus trabalhou muito em mim nesta área e já posso dizer, Joyce, isso não é responsabilidade sua. Você não tem de lidar com isso. Quantos de vocês sabem o que quero dizer com ter um falso senso de responsabilidade? O motivo pelo qual Satanás quer que mantenhamos tudo escondido é porque, enquanto estiver escondido, você nunca poderá realmente se libertar. Completamente. E assim, essas coisas que você escondeu dentro de você, se há alguma coisa que você fez da qual se envergonha, ou algo que foi feito a você do que você se envergonha, se você nunca falou sobre isso, você não está fazendo um favor a si mesmo. Comece falando com Deus de modo sincero a respeito. Fale consigo mesmo de maneira aberta e sincera. Você precisa colocar para fora, para superar o problema. Algumas coisas só recordei quando fiquei mais velha. Quando eu tinha cerca de 13 anos, meu pai passou do assédio para o estupro. Ele não me forçava fisicamente, mas ele me forçava com o medo, a manipulação, o controle, as ameaças, as mentiras. E quando eu estava preparando este testemunho, desta vez foi interessante para mim, porque em todos estes anos falando sobre isso, nunca usei a palavra estupro. E quando eu a disse pela primeira vez, há 3 semanas, quando me preparava para hoje, ela soou muito violenta, até para mim, porque eu sempre disse abuso sexual, mas realmente creio que Deus colocou isso em meu coração, porque acho que ficamos anestesiados para a palavra abuso sexual. E literalmente o que ele fazia era estuprar-me. E ele o fazia toda a semana, pelo menos uma vez, até os meus 18 anos. Fiz as contas e cheguei à conclusão de que o meu pai, aquele em que eu devia confiar e que deveria me manter em segurança, me violentou pelo menos umas 200 vezes antes que eu chegasse aos 18. Agora, como isso pode ter acontecido comigo? Eu estar aqui diante de você, na situação em que eu estou hoje, se Deus não está vivo e agindo no planeta Terra. Como isto é possível sem Deus? O maior soco no olho do diabo que você... Que testemunho edificante para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu não sei qual é o abuso que você sofreu, qual é o abuso que você tem sofrido na sua vida, mas Deus sabe. Que através desse testemunho da Joyce Meyer, você possa refletir
e parar para pensar o quanto que Deus te ama, o quanto que nós somos amadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o mais lindo de se ver ela falar é que ela perdoou o pai dela, ela chegou a conviver com o pai dela, o irmão dela que caiu nas drogas e começou a fazer muitas coisas erradas. Ela conseguiu ganhar o irmão dela para Cristo e hoje ela pode falar libertamente, contar o seu testemunho para salvar outras almas. Eu estou falando disso aqui para vocês, eu estou toda arrepiada. Deus é fiel. É importante você se libertar daquilo que te aprisiona dentro de si mesma, para que você consiga viver a sua vida. Deus Ele não quer te ver presa. Deus, Ele não nos trouxe para este mundo para viver de qualquer maneira. Deus está com você agora, neste exato momento. Compartilhe este testemunho. Espero que este testemunho edifique a sua fé em Cristo e que você possa refletir um pouco sobre a sua vida. Porque muitas das vezes você não está passando por nada, mas vive reclamando de tudo. Imagina ela, eu olhei nela, gente, eu consegui sentir a aflição toda dela. Imagina uma menina ser abusada pelo próprio pai, uma pessoa a quem deveria se sentir protegida, se sentir amada, ela se sentir com aflição diante do seu pai, com medo, se sentir suja por conta de coisas que ela não cometeu, de coisas que ela não sabia, que ele mostrava para ela uma realidade que ela estava completamente desentendida. E ele fazia ela se sentir culpada por tudo aquilo. Mas este foi o testemunho de hoje. Espero que edifique a sua fé em Cristo Jesus. Amém? Graça e paz. Até o próximo vídeo.